Primeiro, a Modular, né, trabalha com habitação de interesse social e às vezes a gente limita, né, a ideia de habitação de interesse social, de ATIS, só com a melhoria habitacional, né, só com a reforma ou construção da casa. Mas a habitação de interesse social envolve uma diversidade de espaços em que sejam de interesse público também, né? A gente tem espaços comunitários, a gente tem os espaços públicos e que são importantes também para a coletividade. Quando a gente fala de ter um habitat adequado, saudável, seja o espaço público, seja, né, o espaço da rua, o espaço do centro comunitário. E é por isso que a gente viu nesse projeto a atuação da Modular, né? Quando a gente recebeu, né, o convite, né, de fazer o projeto, a gente de cara identificou como algo que a gente quer atuar, né? Que é esses espaços de coletividade, que é esses espaços de mobilização, até porque a nossa premissa é o projeto participativo. Então, a gente falar de um centro comunitário, envolver participação, para a gente tem tudo a ver, né? Justamente porque a gente entende que a participação é justamente para esse coletivo, né? Para esse fortalecimento, para esse engajamento da comunidade, para que eles se sintam pertencentes, que eles se sintam parte desse espaço também. A demanda de fazer o projeto chegou para a gente, né? Mas aí a gente teve a oportunidade de participar de um edital do nosso Conselho de Arquitetura que nos possibilitou ter recursos para conseguir fazer o projeto. O edital da ATIS, na verdade, nós temos obrigação pela nossa resolução que a gente tem que destinar um recurso do Conselho de Arquitetura para a ATIS. 2% do valor do recurso a gente tem que fazer essa destinação da nossa arrecadação. Então todo ano a gente abre um edital para a ATIS. E aí esse edital ele é aberto tanto para poder fazer projetos quanto também para difusão. Então a gente está aqui hoje colhendo mais um fruto desse edital, que é da ATIS aqui para a comunidade aqui do bairro Santa Terezinha. O edital desse ano foi, querendo ou não, uma fonte interessante para a Modular enquanto organização, porque ele conseguiu movimentar bastante a nossa vontade de crescer, a nossa organização aqui para atuar realmente num projeto, entregar de fato um projeto, que é uma coisa que a gente sempre tem muita vontade, né? E hoje está se concretizando isso, né? A gente veio, participou com a comunidade, conseguiu organizar a comunidade, com parceria com o Neres, o presidente do bairro. Então a gente trouxe toda uma organização, todo um processo de trabalhar que a gente já vem construindo enquanto organização, e trouxe isso para o projeto. Olha, essa experiência para mim ela foi inédita, né? E assim, eu fiquei muito surpreso assim com a dedicação, todo o trabalho, porque eu não tinha ideia da dimensão do que e como ia ser executado, né? Porque a nossa visão é a gente quer, mas querer como. Então assim, mudou totalmente o conceito para mim de tudo. O principal ponto de partida do nosso trabalho é sempre a comunidade. A gente faz um projeto horizontal, construído com a comunidade. Então, se aproximar da comunidade, como a gente não faz parte, a gente não é morador do bairro, a gente não conhece tanto, é um processo longo, um processo demorado. E o Neres ajuda a encurtar essas etapas, né? Porque ele é um cara que está aqui no dia a dia, que conhece fulano, que conhece ciclano, que sabe das demandas. Então, ele é a nossa ponte com a comunidade. Então, quase tudo que a gente precisava, a gente corria, Neres, como é que faz isso? Neres, onde a gente faz? Com quem que a gente fala? Então, a gente tem o respaldo de alguém que está aqui, alguém que sabe das demandas, alguém que sabe dos problemas, das dificuldades de organização. Confesso para vocês que na primeira reunião eu fui super preocupado, porque eu fiquei pensando como é que a gente vai conseguir captar todas essas informações de todos os moradores, esse anseio, essa vontade de ter esse projeto e conseguir adequar numa realidade nossa futurística, né? Porque é uma coisa assim que hoje nós não temos estrutura nenhuma no bairro. Então foi assim surpreendente. A gente sabe que trabalhar com projeto participativo tem inúmeros desafios, né? A gente sabia que por a gente não fazer parte da comunidade local, para as pessoas não conhecerem nosso trabalho, a gente ia enfrentar uma dificuldade também nesse processo de mobilização, né? Mas a gente percebeu justamente o quanto isso é algo que, a partir do momento que a gente começa a desenvolver, é que vai despertando, né, nas pessoas a curiosidade, o interesse. Às vezes está passando e vê uma mobilização e aí começa a participar, começa a entender e aí opinar, participar. E é justamente assim que vai acontecendo, né? Então, assim, essa parte de mobilização, ela foi acontecendo durante todo o processo, né? Então, a gente ficou muito feliz pelo processo que a gente teve aqui no bairro. Na primeira reunião, a gente discutiu um pouco sobre o que eles imaginavam para esse centro comunitário,
comunitário e que foi importante também ali para um primeiro momento para a gente entender o que era esse espaço, o que é um centro comunitário, o que pode ser, na verdade, o centro comunitário, né, para além do que a gente está acostumado a entender, a ver de centro comunitário. Aí no segundo encontro, a gente já partiu para discutir com eles sobre o que era importante ter nesse centro comunitário para o residencial Santa Terezinha, que de fato ia atender as necessidades deles, né, que era o nosso objetivo, criar esse programa de necessidades com a participação deles, e que foi muito legal porque envolveu diversas faixas etárias. A gente tinha o pessoal, né, que joga no campinho, que era o espaço que a gente estava fazendo o encontro, então teve várias perspectivas, né, dos mais idosos, mais jovens. No terceiro encontro a gente já teve um espaço para discutir com eles como que eles imaginavam, né, a organização do centro comunitário no terreno que foi escolhido, como eles entendiam também que podia estar organizado a edificação. Então a gente chegou, né, a discutir algo com eles que, né, foi um pouco além só do programa de necessidades, que era também essa edificação, o que eles queriam para esse espaço físico, né, para essa estrutura do centro comunitário, até porque uma das coisas, né, mais legais para a gente, né, desenvolvendo esse projeto foi que o centro comunitário ele ganhou proporções maiores do que propriamente o centro, né? Então a gente tinha houve uma necessidade muito grande, por exemplo, de equipamento de praça, né, que é uma demanda do bairro. A gente tem um residencial, um conjunto habitacional, né, com mais de 3.000 casas e não tem de fato uma praça configurada, né? Foi entregue sem, né, essa infraestrutura mínima, então existe uma carência, existe uma necessidade que foi algo que a gente acabou contemplando no projeto, né? E ficou, né, o centro comunitário junto com essa grande praça, e que eu acho que resume bem assim o que é também a gente pensar um espaço comunitário, né, que atenda também essa diversidade de uso, essa possibilidade de integração da comunidade e dessas necessidades. Então acho que foi muito legal para a gente, de fato, entender e perceber o quão importante, mais uma vez, é esse processo, né, participativo, é entender de fato quais são as reais demandas da comunidade onde a gente está inserido, né, num processo de projeto. Eu acho importante a gente estar participando para a gente falar quais são as nossas necessidades, a necessidade das pessoas do bairro para atender aquela população, porque aqui nós temos muitos jovens, né, crianças, idosos, então como nós podemos estar envolvidos e colocar as nossas opiniões, vai ser um local que todos serão atendidos. Muitas vezes a gente que é leigo, né, nessa área de arquitetura e de construção, nós vamos dar ideia, mas não sei se aquilo pode ser feito, pode ser realizado. E a presença do profissional ali é para construir algo que seja realizável e dentro com os pés no chão, né? Hoje a gente está entregando um projeto completo. Completo no sentido de toda a parte de arquitetura necessária para execução e junto com isso um detalhamento de orçamento e um detalhamento quantitativo. Com isso, o presidente do bairro vai poder ir nas autoridades, vai poder levantar valores para a execução de fato, que é um ponto que é muito... Às vezes o recurso existe, mas não consegue se atingir o recurso. Então, o projeto é essencial para isso. A gente todo ano tende a abrir um edital novo, né, para que esse edital possa frutificar como esse está sendo feito aqui agora. Eu fico muito feliz por estar aqui presente hoje e vendo na realidade o que está acontecendo e o trabalho que a Modular vem fazendo para a sociedade aqui de Cuiabá. Essa obra vai ser extremamente fundamental para o nosso bairro, vai ser um diferencial na qualidade de saúde, bem-estar e lazer. A gente vai se empenhar todo dia com a conscientização, com várias reuniões, para mostrar e fazer um diferencial do nosso projeto aqui, com a participação de vocês que tiveram, que foi fundamental para a gente fazer um diferencial em toda Cuiabá e mostrar que é possível sim o morador ter uma benfeitoria pública e zelar por ela. Foi muito bacana, gostei muito e parabenizar primeiro o nosso presidente do bairro, que é o Neres aí, o pessoal da Modular, quinta reunião que a gente está participando junto aí e graças a Deus agora é bem encaminhado para sair do papel nosso projeto. As expectativas são muito grandes, né, onde as crianças, os idosos, todos vão participar do centro comunitário, usufruir dos espaços e é isso, gente, vamos cuidar agora, né? Eu acho que a gente interagiu bastante, pôde conhecer assim, bastante as pessoas e as ideias de todos.
a expectativa ela superou de todas as formas. E quando a gente fala desse tipo de projeto e a gente vê o brilho nos olhos das pessoas pensando, nossa, que legal, se tivesse centro comunitário a gente poderia ter o curso X, poderia ter aula de dança para idosos, a gente poderia ter isso, poderia ter aquilo. Então, a esperança primeiro de ver o projeto, né, de fato, depois posteriormente construído e ver a coisa acontecendo, mas esperança também da gente ter um espaço melhor, um espaço coletivo que de fato seja agradável, seja legal, seja divertido e promova a união dos moradores. Maravilhoso, magnífico.